Olá, tudo bem? Sou a Fernanda Crintes e estou cursando Letras pela Unijuí. Bom, nesse, nessa atividade a gente é para fazer um pequeno vídeo referente à nossa influência na questão da leitura, né? E, bom, como eu posso começar? Meus dois pais são professores, então desde muito pequena eu sempre fui envolvida pela literatura. Em casa sempre tinha vários livros, a gente comprava aqueles que vinham, tipo, uma sacolinha com livros dentro, né? Fábulas e história de princesas, enfim. Então desde pequena eu sempre gostei. E meus pais me incentivavam muito nessa questão da leitura. E isso foi crescendo a cada ano. E eu acho muito importante que meus pais tenham me apoiado nessa área, porque a leitura ela é muito importante, seja no nosso vocabulário, seja na nossa questão de leitura, nossa visão sobre o mundo, porque dentro de um livro a gente pode conhecer várias histórias, sejam elas verídicas ou fictícias, né? Bom, ao crescer, eu fui mudando meus gostos pela leitura. Então, hoje em dia, eu gosto muito de histórias de romance, sejam de época, sejam a de agora, né? Tem aquelas as literaturas antigas, né? E tem as de hoje, atuais. Eu gosto das duas. Os romances, especialmente. Gosto também da questão de livros fictícios que contam histórias de fadas e com dragões, né? Acho muito interessante porque é ali que a gente consegue imaginar, ir para um outro mundo, né? Que não existe na realidade, mas que na hora que tu tá lendo, você está lá dentro da história. Além disso, eu gosto muito de suspense, né? Terror também gosto, então eu sou uma pessoa que sou muito eclética na questão de livros. E gosto de autores brasileiros, como por exemplo o Rafael Montes, que faz livros bem pesados, posso assim dizer, como por exemplo Jantar Secreto, Suicidas, Uma Família Feliz. Tem a Paula Pimenta, que eu lia muito quando eu era bem adolescente, 14, 15 anos. Então, eu gosto muito dos autores brasileiros. Claro que gosto também daqueles que são antigos, né? Como Clarice Lispector, como, por exemplo, a Agatha Christie. Gosto bastante. Diante disso, eu vou mostrar aqui uma obra que é uma das minhas favoritas, que se chama Um Lugar Bem Longe Daqui, que é da Delia Owens. Tem até filme hoje em dia desse livro, mas eu primeiro li para depois assistir o filme. E esse livro me marcou bastante porque ele conta a vida de uma família que mora no Brejo, como é chamado no livro, e conta com a violência doméstica, com o abandono, com ela sendo vivendo sozinha com apenas 5 anos e sobrevivendo e crescendo no brejo, onde a família dela eram as gaivotas, eram os pássaros, né? Então é uma história que me marcou muito, porque no final ainda ela conseguiu aprender a ler e escrever com um vizinho que vinha ajudar. Ela publicou livros, ela foi acusada de um crime que não posso contar o final, porque senão eu vou contar o, o plot desse livro, mas é um livro que volta e meia eu releio e leio, sei de cor e salteado, porque me marcou muito. E além disso, até hoje eu lembro o meu primeiro livro, que eu tenho aqui o primeiro livro que eu comprei, assim, na minha adolescência, e eu tenho marcado ele até hoje, assim, eu sei ele de cor também. E eu sempre costumo anotar o nome e a data dos livros que eu compro. Eu tenho mais de 100 livros, porque eu adoro ler eles físicos quanto no Kindle, né?
Mas é as vantagens de ser invisível. Hoje também tem filme. E eu tenho aqui a data que eu comprei ele, que foi dia 6 de maio de 2014. Então, desde a leitura desse livro, eu não parei mais de comprar e de querer ler mais e mais. Foi assim o ápice para eu começar a minha leitura. E esse livro aqui, ele não é um livro tranquilo de se ler, porque ele conta toda a história, né, desses três personagens, de suicídio, conta do primeiro amor. Então eu penso assim, nossa, eu tinha 13 anos, né? E foi um livro assim que me inspirou a querer ler mais. Então eu sempre tenho guardado, ele já tá bem velhinho, já tá até amarelo, mas essas duas obras literárias, então, elas, por enquanto, foram as que mais me marcaram na minha vida por contarem realmente uma história que me pegasse, assim, no fundo do meu coração. Mas confesso que eu sou uma leitura ávida, eu leio bastante, bastante. Tem vezes que eu tô lendo e meus pais vêm falar comigo, eu não escuto porque eu tô um outro mundo. Minha mãe diz que eu vou em outro mundo enquanto que eu leio. Então, o que posso dizer? A leitura, ela está muito presente na minha vida e eu pretendo mostrar isso para os meus alunos, né? Incentivá-los a ler. Pretendo mostrar isso aos meus filhos, a todos que estão ao meu redor. Eu incentivo as minhas amigas a ler, empresto meus livros, porque eu penso assim, porque uma história é tão boa, por que que eu vou guardar ela só pra mim? Por que que eu não vou emprestar um livro que tem uma história tão boa? Então eu gosto de emprestar, de conversar sobre isso. Então, olha, eu poderia ficar horas aqui falando referente à literatura e como isso está envolvido na minha vida e está muito presente, mas acho que é isso. Então, tudo que eu li no e-book realmente traz de como é importante a leitura na nossa vida, né? E, enfim, para finalizar, vou gravar minha estante de livros só para você conseguir ver o quanto que a literatura está envolvida na minha vida. Então, como eu disse, eu tenho muitos livros de todos os tipos. E é isso. Tchau!